Algumas horas atrás, o governo ensejou o desejo, depois de consultar líderes religiosos, de desafiar o Brasil para no domingo a nação, o povo, fazer um grande jejum pela calamidade do coronavírus. Eu tenho sido consultado como pastor se vou estimular a minha comunidade a participar disso e se eu mesmo e a minha família vamos participar. É claro que não. É óbvio que não. Porque esse tipo de expediente revela uma espiritualidade doente, insana, que é centrada na barganha, na troca, como se Deus fosse um feiticeiro, um mágico, que depois de ouvir o pseudo-clamor desse povo arrependido, vai dispensar dos céus agentes para matar o vírus. Ora, isso é um tipo de espiritualidade tosca e que, tragicamente, a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos nesse país seguem. Quando nós vamos ler o profeta Isaías, no capítulo 58, nós podemos entender um pouco sobre o que é jejum. Naquele tempo, os homens de Israel, eles jejuavam a Deus para que Deus pudesse atender-lhes os caprichos. E nessa prática insistente, o profeta Isaías é levantado para confrontar aquela nação, porque eles tinham uma contrição de ocasião. E aí o profeta diz: olha, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que vocês quebrem as ligaduras dos enfermos, que vocês desatem o jugo da opressão. Havia muitos doentes em Israel e a classe aristocrata, os sacerdotes na sua opulência, desprezavam a miséria daquelas pessoas. O jugo que ele remete é porque os senhores em Israel, os ricos, os nobres, os comerciantes, se serviam de escravos, tratando aquelas pessoas sem nenhum tipo de dignidade. E aí o profeta diz: o jejum que Deus deseja é que você acolha os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Jejum é fruto de um coração quebrantado, de uma mente consciente, de um olhar sensível. Jejum não é greve de fome para a gente comover Deus a fazer um milagre em função de uma pandemia que assustadoramente cresce e que pode, no nosso país, assumir contornos trágicos, porque o governo prefere estender as mãos aos céus de forma hipócrita, mas se recusa a ouvir o seu próprio Ministério da Saúde, a ciência, os números, os especialistas, a Organização Mundial da Saúde e os fatos inegáveis que estão acontecendo em todos os lugares. E agora os Estados Unidos se tornaram o epicentro da crise. E Donald Trump, que não é bobo nem nada, já voltou atrás, determinando que todas as medidas sejam feitas e disposto a enfiar a mão no bolso para que as pessoas não sejam dizimadas. Se eu vou fazer jejum, não, meu amigo, eu não vou fazer jejum e não recomendo que você faça, porque isso não é um jejum, isso é uma chantagem. Isso é uma manipulação da divindade. Deus não é uma carranca, Deus não é uma entidade metafísica que se sujeite a esse tipo de situação. Eu quero estimular você, sim, a se quebrantar, a orar, a se sensibilizar, a ajudar as pessoas que você pode, a se envolver com iniciativas solidárias. Esse é o melhor jejum que você pode fazer nesse momento. Aliás, jejuar em situação de pandemia não é uma coisa muito sábia, porque pode debilitar o corpo. Qualquer médico pode falar a respeito disso. Se eu vou jejuar? Não, eu não vou jejuar. Esse tipo de jejum Deus não recebe. O que Deus espera do Brasil é uma contrição e um arrependimento, que a nação confesse o seu pecado, a sua arrogância, o seu desprezo aos valores de Deus, o seu egoísmo, a sua classe opulenta que esmaga aqueles que estão nas favelas. Esse é o jejum que Deus necessita. Esse é o jejum que Deus pede de mim e de você, uma conscientização que nos quebrante a olhar para a vida daqui para frente de uma outra forma. Se você quiser fazer esse jejum comigo,
esse eu estou disposto a fazer. Vamos trocando ideia por aqui, porque de encontro em encontro o coração se quebranta, a mente alarga e o mais eu vou te falando no caminho.